Eu não vi as olhinhas ainda. No vídeo? Tá gravando? Tá. Tá com vermelho acendo? Tá. O nosso propósito é falar sobre a responsabilidade civil médica, quando o profissional atua e a parte, o paciente, resolve reclamar. Aí vai à justiça e quer solução para as suas querelas. Nada melhor do que conversar com o doutor Eduardo Leite, médico cirurgião da área Aparelho digestivo e do trauma, e gastroenterologista também. Doutor Eduardo, como é que o senhor enxerga essa relação médico-paciente? Ela tem sido tranquila ou há conflitos? Eu posso falar muito bem em relação a isso, porque apesar dessa minha aparência de 40 anos de idade, só de formado eu tenho 43. Muito bom. Então eu tenho 43 anos como médico, exercendo a profissão como médico, bota aí mais 6 anos como estudante, então são 70 anos, ou 50 anos. Médico não é bom de conta não, advogado é. Então, eu posso falar muito porque eu vivi duas fases da medicina. Né? A fase melhor, no começo, nos meus 10, 20 anos de exercício da profissão, ou seja, há quase 30 anos Os atrás. primeiros 20 Os anos. primeiros 20 anos foram, vou dizer assim, mais agradáveis, mais fáceis de exercer a medicina no que diz respeito a esta questão. As relações agora estão se esquentando. Porque isso está se modificando e vem se modificando nos últimos 20, 25 anos, daqui para cá e lá para cá. Porque apareceu um intermediário entre o médico e o paciente. O senhor está falando do Código de Defesa do Consumidor? Não. Ainda é um outro fator. O Código do Consumidor é uma coisa benéfica para os dois. Eu estou falando em relação aos planos de saúde. Aos planos. Porque passou a existir seu intermediário. As estruturas mediadoras ali que fazem com que capta a clientela e o médico tem a obrigação de prestar o serviço que ele ofertou. É assim? O intermediário, ele intermedia. Então ele está intermediando entre o paciente e o médico. Então isso já quebra um pouco a relação. Porque o médico passa a depender das normas do intermediário, os convênios, exames, programação de cirurgias, etc. Então eu posso estar com um paciente que esteja um câncer de estômago, quanto mais precoce for a cirurgia, melhor para o paciente, para o médico, porque o que é bom para o paciente é bom para o médico, diferente do que é bom para o intermediário. O interesse capitalista que está ali no centro da jogada. Porque o intermediário quer gastar menos, certo? Então existe o interesse financeiro por parte do intermediário. Então esse é o grande problema. Já para o médico, o melhor que existe é o melhor resultado para o paciente. Então isso já é um fator que contribuiu para diminuir a relação médico-paciente, agravando conflitos. É o paciente que quer fazer a cirurgia, que o médico propõe e o convênio retarda. Ou às vezes até impede, alegando tempo de carência e outros fatores. Material. Às vezes necessitamos de um material de melhor qualidade e o convênio oferece um material de pior qualidade. Então, esses conflitos existem. Como o intermediário não está presente na relação fisicamente, cabe para o médico ser esponja das agressões, da insatisfação do paciente. Então já existe esse conflito. Antigamente, quando não existia convênio, a relação era uma relação mais profícua, uma relação mais intimista. Isso facilitava muito, certo? Isso facilitava muito essa relação médico-paciente. Infelizmente isso mudou, então isso traz muitos conflitos. Esse é um ponto em relação à sua primeira pergunta. A responsabilidade civil médica do profissional, ela é objetiva ou é subjetiva?
toda essa relação de responsabilidade civil, ela é objetiva. Ela tem um objetivo. O que ocorre é o uso da relação, da responsabilidade civil. Se questiona a responsabilidade quando de fato ela deve ser mesmo questionada. Não existe dúvida num questionamento de um paciente que necessitava fazer uma amputação no membro inferior esquerdo e ele é submetido a uma cirurgia no membro que não era para tirar. Inverteu os lados, trocou o lado. Aí... Não se inverteu. Cometeu-se um erro gravíssimo, inaceitável. Inaceitável. Então está bem evidente isso. O contrário de um paciente que é submetido a uma cirurgia de apendicite numa fase avançada, onde já existe peritonite, que é uma inflamação generalizada no abdômen, e o paciente sai com a cicatriz defeituosa, alargada. Era inevitável e foi um mal menor do que se permanecesse com... Não se trata disso, não é essa a comparação. O que ocorre é o seguinte, é que aí é uma consequência, um resultado inevitável. O médico não tem culpa sobre isso, mas a visão mercantilista da causa que se acha perdedora, no caso do paciente, é que venha querer oferir lucros, indenização, por uma coisa que não é direito. Então esses são os dois lados da moeda. E às vezes vai para o judiciário então com aquela ânsia, na verdade, como muitos dos processos vão de má fé, ou de pura ignorância. Porque se espera que tudo que o médico faça, o resultado seja 100%. E essa discussão, doutor, é bastante também aprofundada sobre a medicina. Uma coisa é atividade de meio e atividade de fim. Tem resultado? Uma coisa totalmente diferente é um erro médico de um mau resultado. São duas coisas totalmente distintas. E é essa dificuldade que a própria justiça tem para definir. O que é, por exemplo, o paciente tem um tumor de tireoide avançado, de difícil execução. Há uma lesão do nervo da laringe, o paciente pode apresentar gagueira. Para julgar que isso é uma malprática ou um mau resultado, fica difícil de se definir. Se foi erro médico ou se foi Uma coisa é erro médico, outra coisa é mau resultado. Certo? E isso é muito comum em cirurgias em condições inadequadas, que é muito comum que o médico se submete a trabalhar em hospitais públicos e privados que não apresentem condições de boa qualidade para que possa executar um trabalho, aí entra material. Uma coisa é um fio de primeira qualidade e um fio de segunda, terceira qualidade. Uma prótese de primeira qualidade e uma prótese de má qualidade. Instrumentos, enfim. Então, começa a existir uma intermediação, uma dependência muito grande do médico para que o resultado seja positivo. Equipe, exames errados, exames que erram, que diz que é tumor e que não é. E por aí vai uma série de coisas. A coisa tem que ter muito bom senso. Nos Estados Unidos, que é o país, o reino da justiça, da advocacia, a referência, estava se chegando a um ponto de indenizações tão absurdas no valor e pela causa das indenizações, que quase estava levando o serviço de saúde pública privado à falência. Os hospitais. O governo Bill Clinton interferiu muito sobre isso em relação à justiça e as indenizações milionárias passaram a ter uma racionalidade permitindo que o sistema funcionasse. Então, existiam abusos, muitos abusos. Teve que haver interferência institucional do poder para para direcionar o judiciário para patamares mais razoáveis. E essa função do Poder Executivo, legislar dentro da racionalidade, junto com o Poder Legislativo, legislarem juntos dentro da racionalidade. Doutor Eduardo Leite, agradecendo o senhor por essa participação. A gente poderia considerar uma distinção muito grande entre
ser paciente e ser cliente nessa relação toda, porque parece que para o médico é bom ter um paciente, não essa ideia de clientela que seria mais da estrutura capitalista, assim? Não existe capitalismo ou não capitalismo onde essa figura da prestação de serviço não seja valorizada de uma forma ou de outra. Não se trata nisso. A medicina é uma profissão como qualquer outra, de pedreiro, eletricista, advogado, juiz e tudo. E deve ter a sua remuneração dentro do que a sociedade estabelece e dentro do racional e da lógica, mas tem que existir isso. Porque a figura da responsabilidade do médico diminuiu muito em relação a isso, porque passou a ser uma responsabilidade do Estado, não só no Brasil, como em alguns outros países, capitalista ou não, principalmente nos países capitalistas. Mas a realidade é justamente essa. Mesmo os países não capitalistas, o que a gente sabe, e que a elite do governo estão